O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou em entrevista exclusiva à Jovem Pan que uma eventual mudança na prisão após a condenação em segunda instância seria uma derrota da sociedade, não da Operação Lava Jato. O reforço da prisão após a condenação em segunda instância é um dos pontos do pacote anticrime, projeto criado pelo ministro e que teve uma campanha lançada nesta quinta-feira. Apesar de ter marcado sua posição, Moro garantiu que irá respeitar a decisão do STF caso o entendimento seja revertido. Já em entrevista à revista Veja, o ministro disse que não concorrerá à presidência em 2022 e reforçou que seu candidato é Jair Bolsonaro. No caso das mensagens divulgadas pelo site da Intercept Brasil, Moro disse que não há ilegalidades nas conversas e afirmou que houve exagero da imprensa. Em essência, eu concordo 100% com o ministro nas entrevistas, né? É óbvio que essa questão da prisão em segunda instância não é a Lava Jato que perde ou perderia, é a sociedade brasileira. Aliás, a Lava Jato é tão defendida e o ministro Sérgio Moro ficou tão popular no país porque a sociedade enxergou neles instrumentos de combate à corrupção, né? Então, não é retaliar a Lava Jato ou os procuradores ou o ex-juiz. É um atentado contra a sociedade brasileira e quem defende o fim da impunidade, que reina nesse país há tanto tempo, né? Então, é um absurdo você voltar a desfazer uma jurisprudência que já tinha sido feita pelo próprio STF, né, e começar a soltar bandidos. Em relação a 2022, eu achei muito firme a resposta dele, né? Não sou candidato, ele não é político, ele não se sente bem nesse ambiente, isso ficou evidente, né? Ele diz que tem um candidato que é Jair Bolsonaro, né? Isso também é uma coisa importante. E aí, em relação às futricas, tanto de Brasília como da imprensa, e veja, eu vou falar algo aqui que pode ser um pouco controverso, mas é preciso fazer um meia-culpa do papel da imprensa, sem corporativismo, entendendo que é importante tentar cavar e descobrir até mesmo eventuais intrigas. Mas é evidente que o holofote é jogado em qualquer coisa, às vezes menor, porque há um interesse, às vezes, ou em fustigar, porque não se gosta do governo ou sei lá o quê, porque todos vêm com um certo viés, não existe essa figura totalmente isenta, imparcial de qualquer tipo de preconceito ou ideologia, ou seja, porque é um sensacionalismo que dá audiência, né? Dá clique, dá audiência. Então, a imprensa vive fazendo alarmismo muito maior do que a realidade justificaria. Isso é em relação a um monte de coisa. Em relação a crises econômicas, em relação ao ambientalismo e em relação a eventuais brigas políticas. Então, eu vou ler um trecho da entrevista dele que ele diz muito claramente isso. Brasília é uma cidade onde as intrigas ganham uma dimensão irreal. As mais recentes afirmavam todo dia que eu estava saindo do governo. Há dentro do governo, no Congresso e no Supremo, interesses múltiplos que nem sempre são convergentes, mas não entendo muito a lógica dessas intrigas. Toda relação de trabalho, continua o Moro, tem seus altos e baixos. Minha relação com o presidente é muito boa, ótima. Nunca cheguei perto de pedir demissão. As pessoas inventam histórias. Sei que é mentira, o presidente sabe que é mentira. Não sei direito de onde essas intrigas vêm. Veja, é óbvio que você negar uma crise de relacionamento pode não dizer nada, pode ser apenas manter as aparências. Muitos casais fazem isso, né? Então, é preciso ver se há fogo onde há fumaça, e as fumaças são detectadas às vezes. Mas, diga-se, em relação aos fatos, o Valeixo continua na Polícia Federal até hoje, né? O Moro continua lá, firme e forte. Faz encenação de apoio ao outro, inclusive na ONU, inclusive indo no evento de lançamento do projeto de anticrime. Então, a princípio, pode ser que muita gente esteja cavando muito fundo, onde não há tanta profundidade de crime, ou pode ser que muita gente esteja, de fato, alimentando notas e jornalistas e tudo mais, porque quer ver a intriga aumentar e quer ver, eventualmente, a saída do Moro. Então, eu, por exemplo, hoje tinha na imprensa lá uma matéria sobre Paulo Guedes desgastado com o presidente, né? Eu fui acessar uma fonte muito alta do governo, muito próxima, inclusive, do Paulo Guedes, e ele me garantiu o seguinte: olha, besteira, os dois estão ótimos, isso não é nada disso. Então, é preciso tomar algum cuidado, sim, com muita intriga que vem de Brasília, porque Brasília é o ambiente das intrigas. Vera. Bom, a gente mesmo já comentou aqui, né, os desgastes no relacionamento do Bolsonaro e do Moro. Eles eram evidentes. O Bolsonaro já
desautorizou o ministro publicamente, dizendo que quem manda é ele. O negócio da demissão do Valeixo, ele falou em on muitas vezes que poderia trocar. Então, é preciso lembrar as coisas que a gente mesmo comenta aqui. A gente mesmo comentou que o Moro é muito mais forte que o Bolsonaro, tem maior popularidade que ele, que então o presidente não deveria medir forças. E a partir daí ele começou a recuar, como naquela passada de pano nele na ONU e tal, em um palco global. Então, a gente precisa apurar, né? A gente precisa saber o que está acontecendo. E o ministro Moro sabe que tem intriga, mas sabe também que ele já viveu grandes apuros ali, que ele sim ficou incomodado, que até a assessora de imprensa dele, o presidente, mandou trocar, porque era mulher do filho da Miriam Leitão. É esse o grau de ingerência ali naquela pasta, ele não vai poder negar isso. Quem conversa, de fato, nos bastidores, sabe que a coisa não é esse mar de rosas, esse conto de fadas. Diga lá, Josias. Não, é isso que eu queria realçar. Não há nada de irreal na crise que separou o Sérgio Moro, em alguns momentos, do Bolsonaro. E o Bolsonaro desacredita o ministro com muita frequência. Os fatos demonstram o que está acontecendo. E se você conversa no Palácio, conversa com os parlamentares que desfrutam aí desse ambiente, ninguém está fazendo intriga, a coisa é real. O presidente falou na porta do Alvorada que quem manda era ele, que não era o Moro, que falou que podia substituir o Valeixo, trocou o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ocorre que o Moro é um personagem muito popular. Não convém ao Bolsonaro, que está em queda nas pesquisas, se indispor com o ministro. Então ele vai até um certo ponto, ele não é trouxa, não é burro, ao contrário, é um político sagaz. Não, nenhum idiota chega à presidência da República e o Bolsonaro sabe até onde ele pode ir. Então ele demarca o território dele e sabe que não pode ir às últimas consequências em relação ao ministro. Mas é real, o desgaste, o ministro está dizendo o que é conveniente para ele dizer nessa matéria. Mas que existe o desgaste, não há dúvida. Vai lá, Constantino. Não, eu não discordo dessa premissa, né? O meu ponto é o seguinte: vamos imaginar um relacionamento entre marido e mulher. Vai ter, inevitavelmente, brigas, desavenças e alguns dias até de, eventualmente, um impropério dito, alguma coisa assim. Se toda hora que isso vaza nos bastidores for falar em divórcio, né, é apenas isso, é a dimensão. O Moro não parece querer ser político, disputar esse cargo como presidente, e ele tem uma missão, uma meta, ele quer aprovar os projetos dele, está entregando o resultado, inclusive 22% de queda de assassinatos até agora no ano. Era para ser muito mais destaque em imprensa, na minha opinião, do que vem sendo. 7.109 pessoas a menos morreram esse ano do que no ano passado, no mesmo período, e tem a ver com o governo federal, sim. Então, meu ponto é que, às vezes, há um hiperdimensionamento de crises que são mais naturais do que muitas pessoas gostariam de crer. Acho que as declarações vão numa linha correta. Acho que tem nessa questão de prisão em segunda instância, o Supremo tomou uma decisão histórica quando autorizou o encarceramento de corruptos condenados na segunda instância. Essa decisão já foi confirmada não uma vez, mas 4 vezes no Supremo. Na confirmação mais recente, a tranca prevaleceu por 6-5. O assunto, já todo mundo está sabendo, vai voltar ao plenário. Há um risco real de uma reversão no placar. O Supremo já impôs vários retrocessos a esse esforço anticorrupção que se realiza no país. A eventual abertura da cela dos corruptos condenados em segunda instância vai ser o mais ruinoso de todos os recursos. O sucesso da Lava Jato, ele se deve basicamente a 3 fatores. O primeiro é que, desde o julgamento do Mensalão, o risco de cadeia tornou o roubo de verbas públicas uma atividade arriscada. O segundo aspecto é que a antecipação do cumprimento da pena para a condenação na segunda instância estimulou as delações. E o terceiro aspecto é que, com as delações, a loquacidade dos corruptores deixou nus os corruptos no Brasil. Então, você teve matéria-prima para punição. Se você abre agora as celas, se fizer isso, o Supremo vai restabelecer aquele cenário em que a concretização da justiça vira um momento no infinito, com a perspectiva de recorrer em liberdade ad eternum até a prescrição dos crimes. Só bobo vai delatar no Brasil. Então, alguns ministros do Supremo já executam executam em decisões monocráticas individuais
política, que eu chamo de política de celas abertas ali no Supremo. O que se deseja agora é transformar uma prática individual, monocrática, numa decisão colegiada que vai ter que ser seguida por todo o judiciário. Então, você cogita abrir indiscriminadamente as celas num instante em que aguardam na fila por uma condenação pessoas como Aécio Neves e Michel Temer, que são amigos de Gilmar Mendes, e sonha com a reconquista da liberdade plena, sem tornozeleira, um personagem como Lula, que é amigo do Ricardo Lewandowski e ex-superior hierárquico do Dias Toffoli. Antes do mensalão, a oligarquia política e empresarial no Brasil achava que nenhuma ilegalidade justificava a incivilidade de uma reprimenda. Depois do Petrolão, o país todo, o Brasil, se deu conta de que o problema das prisões não era a superlotação de pobres e pardos. O que envergonhava a nação era a ausência de bandidos de grife, bandidos célebres atrás das grades. Se modificar essa regra da prisão em segunda instância, o Supremo vai assar muitas pizzas, mas ele corre o risco de virar carvão dentro do seu próprio forno.